Existe um momento muito específico em Koen no Katachi, que quando eu li, me chamou muita atenção. Não é uma cena de redenção, não é uma grande reviravolta na história, é algo muito mais simples. O momento em que a sala inteira decide ignorar o que está acontecendo. Porque antes de Koen no Katachi se tornar uma história sobre redenção, ela também é uma história sobre algo muito desconfortável. O silêncio das pessoas ao redor. Histórias de redenção ou simplesmente a busca pelo perdão sempre foram alguma das minhas favoritas em animes e até mesmo em mangá. Principalmente quando o personagem começa sendo alguém difícil de gostar, alguém até mesmo cruel, egoísta ou simplesmente imaturo. Ver alguém considerar sua própria maldade e tentar superá-la é uma das experiências mais impactantes que uma história pode oferecer. E isso fica mais impressionante quando acontece em algo curto, como um one shot. E em um dos capítulos que me fez sentir exatamente isso, quando eu li, foi exatamente o capítulo 0 de Koen no Katachi. A obra que muita gente conhece pelo filme A Voz do Silêncio, ou simplesmente o filme da garota surda. Mas o que pouca gente comenta é que antes de se tornar um mangá completo, e depois posteriormente um filme, Koen no Katachi começou com um único capítulo. E esse capítulo, sozinho, já contém uma história extremamente pesada sobre o bullying em si, a culpa e até mesmo o isolamento. Mas o mais interessante é que várias coisas nesse capítulo são diferentes da versão oficial e até mesmo a final da obra. Algumas ideias foram aprofundadas, outras mudaram completamente. E quando a gente revisita esse início hoje, depois de conhecer toda a história, toda a jornada de Shoya e Shoko, começamos a perceber detalhes que passam despercebidos, principalmente da primeira leitura. Então hoje quero revisar o capítulo 0 de Koen no Katachi e mostrar porque, mesmo sendo apenas o piloto, ele já deixa claro que essa história seria muito diferente do que a gente costuma ver nos mangás escolares, pois o capítulo 0 foi publicado originalmente como um one shot. Na época, a história chamou bastante atenção, principalmente porque abordou um tema extremamente delicado: o bullying contra uma estudante surda. E esse tipo de tema aparecendo de forma tão direta, ainda mais em um mangá de uma revista shonen. E esse detalhe é curioso, porque Koen no Katachi foi publicado em Woku Shonen Magazine, a mesma revista que publica obras como Fairy Tail e recentemente está publicando Blue Lock, ou seja, teoricamente pertence a um gênero shonen, mas quem lê a história percebe rapidamente que não segue quase nenhum dos clichês tradicionais desse tipo de obra. Algo parecido acontece com mangás, como o anime lá do cantorzinho de piano, por exemplo. Eles são classificados como shonens por causa da revista que são publicados, mas o tom da história é completamente diferente. No caso de Koen no Katachi, isso já fica claro desde o primeiro capítulo, porque mesmo sendo apenas um capítulo, a história já apresenta um conflito extremamente pesado e surpreendentemente humano, pois o início da história começa em uma escola primária comum. Nada parece muito diferente. Alunos conversando, a rotina normal de uma sala de aula, até que então uma nova estudante chega, Shoko Nashimika. Logo fica claro que Shoko é surda, e para conseguir se comunicar com os demais, ela usa um pequeno caderno onde escreve as mensagens dela. No começo, a ocorrência da turma é até curiosa. Alguns alunos tentam conversar com ela, mas pouco a pouco, essa curiosidade começa a se transformar em outra coisa. E aos poucos, alguns colegas começam a demonstrar uma frustração. E é nesse momento que a dinâmica da sala começa a mudar. E é ali que entra Shoya Ishida. Shoya é o típico garoto inquieto da turma. Ele foi entediado facilmente e sempre procurando alguma forma de quebrar a monotonia da escola. Infelizmente, ele acabou encontrando o entretenimento justamente em Shoko. No começo, são pequenas provocações, algumas piadas ali, alguns comentários, mas o que começa com algo aparentemente leve vai escalando com o tempo. O caderno que Shoko usava para se comunicar vira motivo de risada. As conversas se transformam em brincadeiras. Em pouco tempo, a zoação começa a ficar cada vez mais cruel. Seus aparelhos auditivos são arrancados e ela é ridicularizada. E o ambiente da sala muda completamente. Mas existe uma forma interessante de enxergar esse capítulo, quase como se ele fosse um pequeno experimento moral, porque em nenhum momento alguém levanta
e disse: vamos fazer uma sacanagem com ela. Não existe um plano coletivo. O que acontece é muito mais sutil e talvez por isso muito mais desconfortável até. Primeiro vem uma curiosidade, depois uma frustração. Então surgem as pequenas piadas. Algumas crianças fazem a maldade sim, outras já ficam em silêncio. E em pouco, algo vai mudando a dinâmica da sala. Aquilo que antes era apenas uma diferença passa a virar entretenimento. E talvez essa seja uma das coisas mais incômodas em Koe no Katachi, porque ele não mostra monstros, ele mostra apenas crianças comuns, fazendo algo extremamente cruel. Mas o que torna essa parte ainda mais pesada não é apenas o bullying em si, é a ocorrência, ou melhor, a falta de ocorrência. As outras pessoas, os colegas assistem, alguns sim, outros fingem que não estão vendo. E os professores percebem sim, mas eles estão cagando e escolhem ignorar os sinais, onde a violência vai se normalizando cada vez mais. E essa talvez seja uma das críticas mais fortes nesse capítulo, mesmo que seja um one-shot, porque ele mostra os abusos rolando, mas na maioria das vezes ele corre dentro de um ambiente que permite aquilo, que continue acontecendo. Eventualmente a situação chega num limite, a escola descobre o que está acontecendo. E nesse momento acontece algo extremamente interessante do ponto de vista narrativo. A culpa inteira recai sobre Shoya. Os mesmos colegas que riam com ele, participavam das provocações, começaram a se distanciar dele. Algumas fingiam e agiam como se nunca fizeram nada. Outras simplesmente se calaram. E de repente, Shoya se tornou o único responsável por tudo. E é claro que ele tem a responsabilidade em si, mas o que torna esse momento tão desconfortável é a hipocrisia geral. E perceber que ele nunca esteve sozinho nessa dinâmica. E depois disso, algo curioso acontece. Shoya começa a experimentar exatamente o que ele empregava. O que antes ele causava em outras pessoas, o isolamento, os colegas passam a evitá-lo. Ele perdeu os amigos. A sala inteira mudou a forma como o tratava. E pela primeira vez, ele começa a sentir o peso real das ações próprias. E esse momento marca o início em que, mais tarde, se tornaria a grande trama da obra. A busca de uma redenção. Quando comparamos esse capítulo com a versão final do mangá, e até mesmo com o anime, algumas diferenças ficam bem claras. O piloto é muito mais direto. Ele conta uma história completa em poucas páginas. Já a série completa expande muito mais o desenvolvimento emocional dos personagens, principalmente o crescimento de Shoya. O mangá dedica muito mais tempo a explorar a culpa, mas mesmo sendo mais curto, o capítulo 0 já apresentou praticamente todos os temas centrais da obra: intimidação e culpa, empatia e uma dificuldade de lidar com os erros do passado. E existe uma ironia muito interessante nesse capítulo, porque quando a humilhação finalmente é descoberta, o grupo inteiro parece esquecer o que aconteceu. Os colegas que riam com ele se afastaram, e os que participaram em si agiam como se nunca fizeram nada. E todo o peso e toda a culpa passa a recair sobre uma única pessoa: Shoya Shida. E no final das contas, o mesmo grupo que permitiu que o bullying existisse também precisou de alguém para carregar a culpa. Talvez seja por isso que o capítulo 0 de Koe no Katachi seja tão desconfortável a primeira vez que lê, porque ele não mostra apenas a crueldade de simples crianças, mostra como o ambiente inteiro pode contribuir para que essa crueldade exista. E quando tudo finalmente chega à tona, alguém precisa ser a bucha do canhão, né? Alguém precisa ser responsabilizado, mesmo que a história nunca tenha sido tão simples assim. E talvez seja exatamente isso que torna Koe no Katachi uma das obras mais poderosas, mesmo no seu primeiro capítulo, no seu OVA, no seu caralho A4, porque desde o primeiro capítulo ele já nos obrigava a encarar algo muito real. Você chegou até aqui? Muito obrigado. Se curtiu o vídeo, comente, compartilhe, pois sua opinião é mais que válida. E te vejo no próximo vídeo do Nêxito na Voz. Então, falou.